Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham conseguido resolver os exercícios de números primos, números compostos, decomposição em fatores primos. E hoje a gente vai dar início aí ao nosso último capítulo do volume 1, tá bom? Esse último capítulo, ele trabalha as noções básicas de geometria, tá? É um outro campo da matemática em que a gente trabalha basicamente com formas, tá bom? Então a gente vai começar nesse capítulo a estudar as noções básicas de geometria, tá? Então, retas e ângulos. Hoje a nossa aula vai ser sobre ponto, reta e plano. São as três noções básicas aí para o estudo de geometria, tá bom? Vamos estudar hoje baseado nas páginas 55 a 59 do livro didático. Então vamos lá. Então, quais os objetivos ao término desse capítulo? Nossos objetivos é que no final, nesse capítulo aí, a gente vai conhecer os elementos primitivos da geometria. Ponto, reta e plano, tá bom? Além disso, a gente também vai aprender a identificar o ponto, reta, segmento de reta, semi-reta, plano e ângulos, bem como verificar as vistas lateral, frontal e superior. Professora, quanto nome? Não fiquem preocupados, tá bom? São termos um pouquinho complicados, mas quando vocês verem na prática, vocês vão verificar que é muito simples, tá? Então vamos lá. Então, página 55, ponto, reta e plano. Muitas das técnicas utilizadas para desenhar dependem de conceitos da matemática, você sabia? Então, basicamente aí, quem gosta muito de desenho, saibam que as técnicas, elas usam muitas noções matemáticas, principalmente noções da geometria, tá? Então, a geometria, ela é parte da matemática que estuda as formas e os elementos que as compõem. O ponto, a reta e o plano são conceitos primitivos, aceitos sem definição. Então, o ponto, a reta e o plano, eles são aqueles conceitos assim, eles têm uma definição, mas é uma definição que a gente não tem como comprovar. Tá bom? É aquilo e aquilo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o que significa geometria? Então, geometria é a união das palavras gregas geo, que significa terra, e metria, que significa medida. Então, a geometria, ela significa medida da terra, tá? A geometria vai estar presente em diversos estudos de outras áreas do conhecimento, além da matemática, tá bom? Então, ó, pingos de chuva no chão nos dão a ideia aí de ponto. Então, cada pinguinho da chuva aí que fica no chão, no vidro, eles nos dão a ideia de um pontinho, tá bom? Uma rua sem curva nos leva à ideia de reta. Então, é aquela coisa, se não tem curva, ela é reta, tá bom? E a superfície do chão, ela lembra um plano. Se você olhar para um chão, uma quadra, igual o chão da quadra, por exemplo, ele nos lembra aí um plano, tá bom, gente? Então, vamos estudar aí primeiro ponto. Um ponto, ele pode determinar a localização de algo. Ele é adimensional. Professor, o que é adimensional? É uma coisa que não tem dimensão, que a gente não consegue medir. Então, um ponto, ele pode ser um pinguinho, como ele pode ser uma bolinha grandona. Ele não tem dimensão. Basta um simples pinguinho para fazer a representação do ponto, tá? Então, representamos um ponto com a marcação da ponta do lápis sobre o papel e nomeamos com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, ó, aí em azulzinho vocês têm a representação de um ponto, tá? E esse ponto eles denominaram como ponto P. Todo ponto tem que ser representado com letra maiúscula, tá bom? Não importa se ele vai ser o ponto A, o ponto B, o ponto C, é sempre letra maiúscula, tá bom? Então, aqui vocês têm aí a ideia de representação do ponto P. Agora, a reta. A reta é uma linha não curva e ela é infinita, tá bom? A reta, ela tem uma única dimensão, que é o comprimento. Então, a gente não consegue definir a largura dela, apenas o comprimento. Por isso, dizemos que ela é unidimensional. Uma única dimensão, que no caso é o comprimento. Toda reta é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, ela não tem nem início e nem fim, tá? Sempre que a gente determinar uma reta, a gente vai determinar só um pedacinho dela, mas pensem que ela é igual aos números naturais, tá? Ela não tem
fim. Só que os números naturais, eles têm um começo. A reta não tem nem começo e nem fim, tá bom? Para representá-la no papel, traçamos parte dela com uma linha reta, com o auxílio de uma régua ou um esquadro, tá? Na representação, indicamos que a reta é infinita por meio de uma seta em cada uma das extremidades e a nomeamos de duas formas. Vocês lembram que a professora ensinou que na retinha que a gente fazia dos números naturais, a gente tinha que pôr uma setinha para indicar que ela era infinita? A mesma coisa acontece quando a gente desenha uma reta qualquer, só que a gente vai colocar uma setinha no final dela e vai colocar uma setinha também no começo, justamente para indicar que ela é infinita dos dois lados, tá bom? Então, a gente representa uma reta como? A gente pode fazer o desenho da reta, colocar as duas setinhas e falar que é uma reta. Nesse caso, ele falou que é a reta R, tá bom? Então, aqui ele mostrou pra gente a representação da reta R. Ou, a gente pode representar uma reta também por dois pontos pertencentes a ela. Pra gente traçar qualquer reta, basta que a gente tenha dois pontos. Se eu tiver dois pontos em qualquer posição, eu consigo traçar uma reta, tá? Nesse caso, ele falou pra gente que essa reta ela passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, ele fala pra gente que a representação da reta AB ou da reta BA, tá bom? Então, é uma reta que passa pelos pontos A e pelo ponto B. Ele não me deu um nome pra reta, ele só falou que é uma reta AB ou BA. No caso, é uma reta que passa por esses dois pontos. Então, vamos lá. Para representar uma reta, a gente pode representar colocando uma letra minúscula agora, tá bom, gente? Representação de reta é sempre com letra minúscula, tá? Lembra, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula. Ou a gente pode representar essa reta falando que ela passa por dois pontinhos aí. É a representação da reta AB ou da reta BA, tá bom? Não importa, a gente não sabe qual é o lado de início e não sabe qual é o lado do fim, então não importa se é AB ou BA, tudo bem? Agora lá, na página 56. Desenhe uma reta seguindo as instruções. Com um lápis, marque 2 pontos no papel. Então, vamos marcar aí 2 pontos no papel. Utilizando a notação de ponto, nomeie cada um. Lembrem que para a gente nomear um ponto, a gente tem que usar a letra maiúscula, tá bom? Use a régua para traçar uma linha reta que passa pelos 2 pontos e nas extremidades coloque as setas. Para que as setas nas extremidades, professora? Para indicar que a reta não tem início e nem fim, tá? Então, quantas retas podem ser traçadas passando por esses 2 pontos? Por quê? Vamos ver como é que vai ficar a nossa retinha aí? Então, poderia ser nessa posição, poderia ser deitadinha, poderia ser em pé, poderia ser da outra diagonal, não teria problema, tá? O importante é que vocês entendam o quê? 2 pontos, eu vou traçar a reta em cima dela, vou desenhar as setinhas nas extremidades para indicar que ela não tem início e nem fim. E o que é importante que vocês observem também? Que por esses 2 pontos podem passar somente essa reta. Eu não tenho como traçar uma reta um pouquinho mais inclinada. Se eu traçar um pouquinho mais inclinada, ela não vai passar por algum desses 2 pontos. Então, por 2 pontos, pode passar somente uma reta, tá bom, gente? Então, para responder essa perguntinha aí embaixo, ó, por esses 2 pontos, pode passar somente essa reta, porque 2 pontos determinam uma única reta, tá bom? Agora vamos analisar aí o plano, a nossa última noção primitiva de geometria. Um plano, ele é infinito. Isso significa que ele é ilimitado em todas as direções, tá? Igual eu dei o exemplo para vocês do chão da quadra. O chão da quadra, ele é finito, ele tem um término. Mas se a gente parar para analisar um plano qualquer, ele é infinito. Então, para qualquer dimensão, ele não tem fim, tá bom? Para representar uma parte dele no papel, usamos geralmente a figura de um paralelogramo, tá? Paralelogramo é esse quadrilátero que está representado aí do ladinho para vocês, tá? E o nomeamos com letras gregas minúsculas. Então, vamos lá. O ponto a gente nomeia com letra maiúscula, a reta a gente nomeia com letra minúscula e o plano a gente nomeia com letras gregas minúsculas, tá? Normalmente, as letras que a gente mais utiliza para nomear planos são a alfa, a beta e a gama. O alfa é como se fosse um peixinho ao contrário aí, tá?
sem terminar o rabinho dele. O beta é como se fosse um B com um tracinho, ele continua um pouquinho mais. E o gama lembra muito a letra Y, tá bom? Vocês têm todas essas letras no livro, analisem aí, mas basicamente são essas letras que a gente usa para determinar planos, tá? Quando tratamos de reta, algumas noções são importantes. Então, primeiro só vamos analisar aqui a imagem do nosso plano, tá? A representação do nosso plano. Então, um paralelogramo aí e a gente usa a letra grega, tá? Vamos aí para a próxima parte. Então, quando a gente está estudando reta, é importante que a gente tenha algumas noções a mais, tá? Porque a reta, ela tem segmento de reta, ela tem semi-reta, tem reta concorrente, reta paralela. Então, a gente vai ver agora quais são as diferenças entre esses termos aí, tá? Então, segmento de reta e semi-reta. O segmento de reta é uma parte da reta delimitado por 2 pontos. Então, se eu colocar 2 pontos e traçar uma reta e eu não der continuidade nessa reta, ela iniciar e terminar nesses 2 pontos, essa reta ela se chama segmento de reta. Tudo que está entre 2 pontos é um segmento de reta, tá bom? Então, representação AB ou BA, tá? Quando tem AB com uma setinha, um tracinho em cima, né? Ou qualquer 2 pontinhos aí com um tracinho em cima, isso significa que é um segmento de reta, tá? Então, segmento de reta é um pedaço da reta que está entre 2 pontos, tá bom? Se prolongarmos um segmento de reta infinitamente a partir de uma de suas extremidades, obtemos uma semi-reta. Então, por exemplo, eu tenho aqui embaixo uma semi-reta ST, tá? Só que essa semi-reta, ela foi um segmento de reta e a gente continua a reta indicando que ela é infinita. Nesse caso, é uma semi-reta. Pensem, vamos pensar aqui juntos. Se ela não tem a setinha nas 2 extremidades, ela só tem uma, isso significa que ela é metade de uma reta. Então, ela é uma semi-reta, tá bom, gente? Isso vocês podem representar tanto para o lado do fim quanto para o lado do início. Igual aqui, na semi-reta laranjinha aí, a gente fala que a origem dela é no ponto S e ela continua depois do ponto T. Então, essa daí é uma semi-reta ST, tá? No caso da semi-reta verdinha, ela tem início no ponto T e ela vai como se fosse pro lado do início aí, né? Pro lado esquerdo. Então, essa semi-reta se chama TS, tá? Porque o início dela é na letra, no ponto aí, T. Tá bom, gente? A semi-reta, como que a gente representa? A gente vai colocar os 2 pontos, vai desenhar um tracinho e vai colocar uma setinha aí na extremidade desse tracinho, para indicar que isso é uma semi-reta. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Retas paralelas e retas concorrentes. Professor, eu não aguento mais ver todos os termos. Mas vocês viram que tá facinho. E as retas paralelas e retas concorrentes não é diferente, tá? Então, vimos que em um plano há infinitas retas. Então, a gente sabe que em um único plano existem infinitas retas, tá? Então, dentro de uma reta existem infinitos pontos e dentro de um plano existem infinitas retas e, consequentemente, infinitos pontos, tá bom? Cada reta pode ocupar diferentes posições no plano. Então, eu posso ter uma reta de pé, eu posso ter uma reta deitada, eu posso ter uma reta diagonal, na outra diagonal, um pouquinho mais inclinada. Diversos tipos de reta aí, tá bom? Então, 2 retas de um mesmo plano, elas são paralelas quando elas não se cruzam em nenhum ponto, tá? Mesmo que a gente prolongue elas gigantemente, elas nunca vão se cruzar. Por exemplo, esse meu braço, pensa só aqui no meu antebraço, tá? E aqui também só no meu antebraço. Eles estão nessa posição, certo? Então, eu nunca vou conseguir cruzar esse antebraço com esse antebraço. Isso significa que eles são paralelos, tá bom? Eles não vão se cruzar em momento algum, tá? Então, se a gente tiver agora o contrário, se a gente tem 2 retas que se cruzam pode ser um único ponto aí, que normalmente é o que vai acontecer. Se eu tenho 2 retas que se cruzam em um único ponto, por exemplo, a letra X. Então, as 2 partes que eu usei para fazer a letra X, elas são consideradas retas
concorrentes, tá? Elas se cruzam em um único ponto. Então, paralelo não se cruza em momento algum. Concorrente se cruza em um único ponto, tá bom? E quando duas retas concorrentes, elas formam 4 ângulos da mesma abertura. Por exemplo, vamos pensar na rosa dos ventos, que vocês estudam em geografia? Então, a rosa dos ventos, ela é como? Ela tem aqui e tem aqui. Ela é exatamente o mais. O mais aí é nosso símbolo de soma. Então, o mais, se vocês observarem, os ângulos que formam entre eles não são ângulos exatamente iguais? No caso, ângulos que a gente chama de 90 graus. Então, no ponto em que eles se cruzam aqui, os ângulos não são iguais? Isso significa que essas retas são perpendiculares, tá bom, gente? Então, ó, sempre que a gente for pensar retas perpendiculares, lembra da rosa dos ventos, lembra do sinal mais de soma que a gente utiliza, tá? Se eles são exatamente aí um maisinho, então isso significa que são retas perpendiculares, tá bom, gente? Então, ó, observando o mundo à nossa volta, podem-se perceber exemplos que se assemelham às retas citadas. As linhas de uma faixa de segurança, eles nos dão a ideia de retas paralelas. Elas nunca se cruzam, elas passam lado a lado, tá? Os trilhos de trem, que estão no centro da imagem também, eles também nunca se cruzam. No caso aqui, eles lembram retas concorrentes quando eles têm aí duas linhas, tá? Ó, igual que a gente tem duas linhas passando como se fosse um xizinho. Então, essa parte do trilho aí, ela nos lembra uma reta concorrente. Mas aquela parte dos dormentes que chamam, né? Aquela parte dos dormentes, ela nos lembram retas paralelas, tá? E as ruas vistas de cima se cruzando lembram retas perpendiculares. Elas não formaram um mais aí? Então, elas são retas perpendiculares, tá? Então, ó, os artistas plásticos também se apropriam dessas ideias, como podemos observar em uma das obras de arte contemporânea da pintora e escultora mineira Lygia Clark. Ela nasceu em 1920 e faleceu em 1988, tá? Da coleção de 1957, intitulada Planos em Superfície Modulada. Note que as linhas retas invadem o espaço da moldura, fazendo com que cada figura geométrica projete-se para além dos limites da superfície do quadro, dando noção de continuidade, tá? Então, a gente observa, parece que esse desenho ele não tem fim. A gente fica analisando aí que ele vai continuar tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Na obra, Lygia Clark utilizou somente 2 cores e a ideia de retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Então, ela aplicou os 3 aí para poder fazer essa obra dela aqui. Tudo bem, gente? Na outra ilustração que nós temos, a gente tem as ruas do centro de uma cidade. Nesse mapinha aqui, a gente pode identificar as ruas que lembram retas paralelas, as ruas que lembram retas concorrentes e ruas que nos dão ideia de retas perpendiculares. Então, vamos lá. Por exemplo, a rua... Deixa eu verificar aqui no meu livro bonitinho. A rua Josias de Melo. Ela é paralela à Avenida República Argentina, tá? Elas não se cruzam em momento algum. Agora, vamos ver outra aqui. A Avenida Ana Furtado. Ela é concorrente à rua Castelo Branco. Ela vai cruzar um pedacinho aí da Castelo Branco, tá bom? Agora vamos ver um outro exemplo para a gente finalizar. A Avenida Paraná com a rua Engenheiro Rebouças, elas são ruas perpendiculares. Elas formam aí exatamente um maisinho aí, como se fosse uma rosa dos ventos, tá? Então vamos lá, gente, para verificar se vocês fixaram bem todos esses conceitos. Ai, professora, são muitos conceitos. Realmente, eles são um pouquinho aí, alguns conceitos, mas que vocês verificam que eles não são difíceis de serem entendidos. Então, o que eu vou pedir para vocês? Resolverem os exercícios das páginas 58 e 59 do livro didático, os exercícios 1, 2, 3, 5, 6 e 7. O 4 não precisa, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato no chat ao final desse vídeo e eu vou esclarecer as dúvidas para vocês, tá bom? Então, tentem aí, releiam o conteúdo. Não é um conteúdo difícil, tá?
São alguns termos aí novos para vocês, mas vocês veem que são termos fáceis, tá bom? Então, releiam aí o conteúdo, tentem fazer os exercícios que eu tenho certeza que vocês vão fixar e conseguir aprender legal esse início do nosso estudo de geometria, tá? Então, gente, até a próxima aula, bons estudos e até mais. Beijos, gente!